Bom dia, senhoras e senhores. Conselho Regional de Economia do Paraná, Corecon Paraná e o Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná, o Sindecom, sentem-se honrados em poder realizar o primeiro encontro paranaense de economistas e estudantes de economia do EPER. O objetivo deste encontro é criar um fórum contínuo de debates acerca do mercado de trabalho e formação acadêmica, assim como temas de relevância para a classe dos economistas. Neste primeiro encontro, será debatido o conteúdo programático do curso de Economia vis-à-vis o seu mercado de trabalho. Paralelo ao evento, e com a finalidade de promover uma competição educacional entre os acadêmicos do curso de Economia do Estado, o Conselho Regional de Economia do Paraná dá continuidade ao projeto lançado em 2011 e neste ano apresenta o segundo torneio paranaense de Economia do Corecon Paraná. O torneio permite aos acadêmicos dos cursos de Ciências Econômicas o estímulo à prática, visando o desempenho, a competência e a solidez teórica sobre os temas distintos da economia em suas diversas áreas. Ainda, uma oportunidade para aproximar e estreitar os laços entre as universidades e seus estudantes, futuros profissionais de economia, com a sua entidade maior de representação no Estado do Paraná. O torneio é direcionado aos acadêmicos dos cursos de Ciências Econômicas das instituições de ensino superior no Estado do Paraná, regularmente matriculados em instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC, o Ministério da Educação, e registrados no Corecon Paraná, não havendo limitações relativas ao período ou idade. A dupla vencedora será classificada para participar da segunda Gincana Brasileira de Economia, com previsão de realização para setembro de 2012 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para a realização dessa cerimônia de abertura do primeiro EPECO, chama as seguintes autoridades para compor a mesa de honra. Economista Eduardo Moreira Garcia, presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná. Economista Juarez Trevisan, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná e da Federação Nacional dos Economistas, o FENECOM. O economista Nilson Camargo Costa, delegado do Corecon Paraná em Foz do Iguaçu, e neste ato representando o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Dr. Jorge Samek. Convido também o economista José Augusto Soavinski, vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná. E também o economista Geraldo da Fonseca, presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Sul. Registramos e agradecemos as presenças das seguintes autoridades e convidados. João Carlos Leonello, conselheiro do Corecon Paraná, Calil Caraneto, conselheiro do Corecon Paraná e vice-presidente do Sindecom Paraná, economista Maria de Fátima Miranda, ex-presidente do Corecon Paraná, exercícios 2010 e 2011, Amarildo de Souza Santos, gerente executivo do Corecon, jornalista Inês Dumas, assessora de imprensa do Corecon Paraná, senhores coordenadores e chefes de departamentos de economia do Estado do Paraná, diretores do Sindecom, participantes, senhoras e senhores. Em especial, não podemos deixar de citar que daqui a pouco teremos aqui o prazer de assistir a palestra do professor Carlos Lessa, que já se encontra conosco. Uma salva de palmas. Muito obrigado pela presença, professor. E também agradecemos a presença das autoridades presentes, professores, economistas, alunos do curso de Economia e de outros cursos e demais convidados que prestigiam essa solenidade de abertura do primeiro encontro paranaense de economistas e estudantes de economia, o EPECO. Então, convido a todos agora para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro.
indústrias ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais rica, teus sonhos ricos campos têm mais flores, nossos mares rios têm mais vida, nossa vida nunca anseia mais amor. Oh, pátria, Brasil de amor eterno seja seguro, o lava-lucros tentas estrelado, e digam bem que luto desta forma, mas no futuro e glória no passado, vai ser da justiça qual a fome, terás um dia o Deus não pode a luta, ninguém fica glória pra me amar. Sempre outras vidas que precisam pátria amada, os filhos desses solos pátria amada, Brasil. Registramos o agradecimento ao Conselho Federal de Economia, COFECOM, ao Sindicato dos Economistas do Paraná, o Sindecom Paraná, pela parceria e apoio institucionais e a Itaipu Binacional, bem como a Qualicorp pelo patrocínio concedido para a realização deste primeiro EPECO. Dando continuidade, convidamos o economista Juarez Trevisan, presidente do Sindecom, para o uso da palavra. Bom dia a todos. Ao cumprimentar o presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná, Eduardo Garcia, cumprimento as autoridades presentes nesta mesa. Cumprimento especial também ao vice-presidente da Federação Nacional dos Economistas, o economista Edson Rofer, que deslocou-se de Belém para cá para fazer um pronunciamento hoje à tarde. Aos nossos diretores do sindicato, Calil, Agenor e Celso Bernardo e Slavinsky, por estar prestigiando esse evento. Como sabemos, a nossa categoria é pequena em relação aos demais profissionais liberais universitários, mas ainda assim fazemos a diferença, pois a nossa formação intelectual nos dá a capacidade de analisar, planejar, construir cenários econômicos favoráveis ao país, ao mesmo tempo que estamos empenhados cada vez mais na promoção do trabalho do economista, com a visão de estratégia e desenvolvimento que possuímos. Destacamos nesse momento a parceria que existe entre nossas entidades de classe e ressaltamos que mais uma vitória foi conquistada em 2011, graças à ação conjunta da COFECOM, Codecom Ceará, FENECOM e Sindecom Ceará, que resultou na decisão do Banco do Nordeste do Brasil em atender ao nosso pleito, determinando que os projetos de financiamentos destinados a esta instituição contenha obrigatoriamente a participação dos economistas. Algo semelhante está sendo feito junto ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia, BRDE, Caixa Econômica e outras instituições financeiras de incentivo fiscal. As nossas instituições deverão continuar trabalhando no sentido de garantir espaço dos economistas, completar os estudos acadêmicos com cursos de especialização, palestras e eventos, auxiliar as instituições de ensino para atualizar suas grades de formação. Ainda dentro dessa parceria institucional, a FENECOM, após escutar os sindicatos afiliados, propôs ao COFECOM a atualização da tabela de honorários profissionais de economista e a revisão da resolução que instituiu a RT, que já que envolveu algumas reuniões entre seus representantes. Destacamos que o Codecom tem a finalidade de fiscalizar e disciplinar o correto trabalho dos profissionais e, atendendo à legislação, deve fiscalizar exercício legal da profissão por profissionais de outras áreas, empresas de economia não registradas no Conselho, fiscalizar o pagamento das anuidades do Conselho e a contribuição sindical do Sindecom. Neste aspecto, destacamos a nota técnica do Ministério do Trabalho. Como exemplo, o CREA do Rio Grande do Sul está desenvolvendo ações de fiscalização junto às empresas
e engenheiros autônomos para identificar se estão com suas anuidades em dia e se fizeram suas contribuições sindicais. Destacamos que todo economista registrado no CORECON, segundo a legislação, deve recolher a contribuição sindical ao sindicato. Caso não estiver ativo, o sindicato e a FENECOM emite, caso o sindicato não esteja ativo, a FENECOM emite os boletos. Aos sindicons e FENECOM compete o poder de representação da categoria na defesa de seus direitos trabalhistas, como assalariado ou como profissionais liberais autônomos. Portanto, a ação conjunta dos dois sistemas se completa perfeitamente, em resposta às demandas da categoria que sustenta nossas entidades. Finalizando, desejo sucesso nesse primeiro encontro de economista e que a iniciativa se repita. Muito obrigado. A continuidade dos trabalhos dessa cerimônia de abertura do primeiro encontro paranaense de economistas e estudantes de economia, EPECO, convidamos para o seu pronunciamento o economista Eduardo Moreira Garcia, presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná. Não funcionou porque eu quis falar aqui sentado. Obrigado pela presença de todos, cambistas, alunos de economia, membros da mesa, companheiro Suavinski, companheiro Trevisan, Nilson, Geraldo, obrigado por ter vindo lá do Rio Grande. Eu acho que no dia de hoje, no meu entender, vai se tornar um marco. É um marco de um projeto que eu e a Fátima trabalhamos e que, infelizmente, durante os anos da presidente da Fátima, nós não conseguimos implementar. E que, por um acaso, quase eu não estou aqui hoje, né? Eu perdi o voo ontem e vim dirigindo, cheguei às 4 da manhã, né? Mas tudo tinha que estar aqui, né? Depois da batalha para montar tudo isso, tinha que estar aqui. E é um marco porque é um projeto que visa debater temas relevantes da economia mundial, brasileira e paranaense. E principalmente temas que afetam nós, economistas, a nossa profissão, a nossa formação. Poderíamos hoje aqui estar debatendo a crise europeia, consequências para o Brasil, para o Paraná, se a Grécia vai sair do euro, a Espanha, né, temas bem interessantes, assim, apaixonantes para a gente que é economista ou estudante de economia. Só que existe um problema muito maior, que está muito mais próximo da gente e que a gente tem como influir e tem como tentar melhorar, que é a questão do nosso mercado de trabalho e a nossa formação. A demanda de ingressos de estudantes nas profissões está diretamente relacionada às perspectivas de mercado dessa profissão. Se o mercado está demandando determinada profissão, o número de ingressantes tende a elevar. É só você verificar hoje que todo mundo fala que a gente está faltando engenheiro de petróleo, você verifica que a candidatos vagas nessas profissões está lá elevadíssimo. E por que o economista sempre está um nível de candidato vaga baixo? Por que a economia, por que as pessoas não demandam, a sociedade não está demandando tanto a nossa profissão? Né? Para vocês terem uma ideia, atualmente ingressam aqui no estado do Paraná, das 22 instituições de economia, em torno de 1.000 alunos. Se formam em torno de 400 e são registrados no Conselho de Economia entre 50, 70, 80, depende do ano. Então, de 1.000, efetivamente, estão exercendo a profissão 40, 70, 80. Alguma coisa está errada. E é isso que nós estamos debatendo. A gente precisa verificar o que está acontecendo, se a nossa grade está distante do mercado, se o mercado, por que o mercado não está demandando a gente. E é esse o principal ponto do nosso debate hoje. Eu queria agradecer a Itaipu, a pessoa aqui do Nilson, pelo apoio, a Qualicorp, ao sindicato, parceiro da gente, quem mais deveria trabalhar com a gente em questão de mercado e trabalho, né, Jair? E desejar a todos um ótimo encontro. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, queremos agradecer a presença das autoridades que fizeram parte desta mesa de abertura do primeiro encontro paranaense de economistas e estudantes de economia, o EPECO,
Eu os convido a tomarem seus lugares, peço ao presidente que permaneça à mesa para a recepção do nosso palestrante. Uma salva de palmas às autoridades dessa mesa. O presidente permanece. E já aproveitando a oportunidade de apresentar o nosso palestrante. É economista, doutor em economia, nacionalista, republicano e otimista. Ele costuma se descrever com 2 frases: sou um professor e gosto do que eu faço. Formou-se em economia pela Universidade do Brasil em 1959. Entre 62 e 68 foi professor do Instituto Rio Branco, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe e do Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social e atuou em diversas instituições no Chile, Nicarágua, El Salvador. Foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eleito com 82% dos votos da comunidade universitária em 2002. Foi presidente do BNDES no início do governo Lula, é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde continua em atividade nos cursos de mestrado e doutorado em engenharia de produção no COP. Autor de 15 livros e inúmeros artigos em publicações sobre economia e também sobre o Brasil. Entre sua produção bibliográfica, destacamos a Introdução à Economia, uma abordagem estruturalista. Foi lançado em 89 e já está na 49ª edição. Senhoras e senhores, convidamos à nossa mesa, Dr. Carlos Lessa. Vai falar sobre civilização brasileira. Às vezes, estar com o joelho arrebentado traz vantagens insuspeitas, como ser ajudado por aquela moça bonita. Vocês não tiveram esse privilégio. Bem, bom dia. Eu estive pensando, toda e qualquer palestra tem variados ângulos de abordagem. E eu fiquei me perguntando se para um conjunto de economistas e estudantes de economia preocupados com o mercado de trabalho, eu deveria me comportar como um economista ou deveria me preocupar como brasileiro. Eu prefiro me preocupar como brasileiro e vou explicar a razão muito simples. É que a ameaça que paira sobre os economistas não é diferente da ameaça que paira sobre todas as demais categorias profissionais. Houve um dos expositores, não sei se foi o Televisão ou você, que falou dos engenheiros de petróleo, ou você que falou. Bem, porque o petróleo é talvez a única coisa que está, sem dúvida nenhuma, na contramão no movimento geral da economia brasileira. E como a engenharia esteve abandonada, eu vou dar a vocês um depoimento. Quando eu entrei na universidade, o sistema era totalmente diferente. Nós fazíamos concurso faculdade por faculdade. Não é? Eu entrei na escola de engenharia e entrei na escola de economia. E tranquei matrícula depois de um ano em engenharia. Mas na minha época, eu cometi o que as pessoas diriam, e a minha família falou, um suicídio. Porque a profissão mais, sei lá, badalada, mais festejada, era a engenharia.
E quando reitor, eu tive o desprazer de descobrir que o maior índice de evasão da UFRJ era no curso de engenharia. E eu, como economista, dei uma resposta óbvia, isso é evidente, a economia brasileira não cresce, o economista, o engenheiro é o profissional do crescimento, numa economia que não cresce, o engenheiro não tem destino. Infelizmente, meus senhores, eu descobri que não era isso. Ou melhor, era isso, mas havia uma preliminar pior, é que era a reprovação em massa em cálculo. E eu caí para trás pelo seguinte: quando eu entrei na universidade, eu já tinha passado o Granville inteirinho. Eu tinha estudado cálculo integral e diferencial inteiro, a nível básico, digamos. E eu fui descobrir que isso não está mais no currículo. Então, os estudantes travam contato com o cálculo quando chegam no primeiro ano do curso de engenharia. Como não conseguem ser aprovados, e o mercado de trabalho está ruim, vão embora. Eu estou registrando isso apenas para dizer que essas questões de mercado de trabalho são questões de uma enorme complexidade e que contêm dentro de si algumas ilusões. Eu fui fundador da Pastoral de Favelas, fundou Eugênio Salles. E na Pastoral de Favelas nós fomos descobrir uma coisa muito curiosa. O curso que as associações faveladas mais nos pediam para instalar, sabe qual era? Noções introdutórias de contabilidade. E sabe por quê? Porque eles sabiam que quem podia afirmar que conhecia as noções iniciais de contabilidade tinha mais probabilidade de ser selecionado para um cargo de carreira inicial, por exemplo, caixa de supermercado, coisas assim. E, por outro lado, era um curso muito fácil de instalar, porque não exigia equipamentos materiais caros, bastava cuspe, giz e quadro negro. Eu só estou querendo dizer a vocês de que há certamente um problema de mercado de trabalho de economistas, mas há um problema de mercado de trabalho de brasileiros. E hoje no mundo há um mercado de trabalho de cidadãos do mundo. Então nós temos que caminhar nesse assunto referenciando um quadro histórico. Então eu resolvi, me aproveitando do fato de estar com 75 anos, tem alguns cabelos brancos aí na sala, mas são poucos, devo ser dos mais velhos, se não o mais velho dos presentes, conversar com vocês um pouco sobre o que moveu a minha geração e o mundo em que eu estou hoje. Eu vou fazer isso numa visão extremamente tupiniquim. Ou seja, eu quero ser o tupiniquim de 20 e poucos anos e o tupiniquim de 70 e tantos anos. Ou seja, eu vou pela perspectiva brasileira. Ponto. Na minha geração, a expressão civilização brasileira era utilizada com bastante frequência no meio acadêmico, por uma opção de razões. Primeiro, que a maior editora de livros acadêmicos do Brasil era a editora Civilização Brasileira. Mas porque havia uma revista, e editada por essa editora, chamada Revista da Civilização Brasileira, onde praticamente todos os intelectuais brasileiros, gregos, troianos, espartanos, de esquerda, de direita, etc., escreviam. Então, quem lesse a Civilização Brasileira estava razoavelmente atualizado com as pautas que estavam preocupando os professores, os formadores de opinião, etc., etc. E mais do que isso, era profundamente impregnada de uma espécie de otimismo entre parênteses. Vamos esclarecer o otimismo entre parênteses.
Nenhum de nós tinha dúvida de que a história brasileira era lamentável enquanto passado. Enquanto passado, a história brasileira não dava nenhum momento especial de alegria, inclusive alguns momentos até de vergonha, porque temos sido o penúltimo país do mundo ocidental a acabar com a escravidão. Era uma coisa que nos envergonhava. E continua envergonhando. Éramos um povo que tinha uma característica muito curiosa. Nós não tínhamos heróis, tínhamos um déficit de heróis brutal. O brasileiro só percebe como falta herói no Brasil quando vai para o exterior. Quando vai para o Chile, descobre que todo estudante chileno visita o Esmeralda, o buque. Quando no México, descobre que mexicanos se esfaqueiam uns aos outros, porque um é Pancho Villa e outro é Zapata. Não há nada disso no Brasil. No Brasil existe o samba do crioulo doido, que é um pouco a maneira como o garoto pega o curso de história e mistura, né? Bem, déficit heróis. Por quê? Porque a nossa história não teve grandes rupturas nem grandes transições. Essa é que é a verdade. Então a história nossa não era elemento de aconchego. Presente. O presente que nós vivíamos era um presente cheio de problemas, não é? Era possível construir um catálogo telefônico de problemas do Brasil. Como é que estava a educação? Cheio de problemas. Como é que estava a saúde? Cheio de problemas. Como é que estava a organização da cidade? Cheio de problemas. Como é que estava a agricultura? Cheio de problemas. Aí, problema. Porém, todos nós tínhamos certeza que o Brasil era o país de futuro, com futuro, e o futuro seria feito por nós e conosco. Todos nós acreditávamos que o Brasil continha dentro de si um potencial civilizatório singular. Então, duas dimensões estavam associadas: amor próprio elevado e uma busca do que é a identidade nacional. E não é nada fácil construir a identidade nacional, porém, nós tínhamos a tendência a ir agregando algumas qualidades, digamos, reais e algumas até imaginárias na construção do brasileiro. Então, a visão do brasileiro de si próprio era uma visão bastante otimista. Não era cabrunhada, não. O que nos incomodava muito é ter perdido o Campeonato Mundial de Futebol em 1950, para aquele gol desastrado que o Barbosa engoliu. E esse aqui era o machucado sério da minha geração, que em 48 nós superamos, né? Quando o Nelson Gonçalves, não, espera, eu me esqueci, dizia: a pátria se resgatou, se vestiu de chuteiras. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aos senhores é o seguinte: havia a ideia de que a civilização brasileira era o nosso destino. Nenhum jovem da minha geração tinha qualquer dúvida quanto ao seu futuro. E poucas dúvidas a respeito do futuro do Brasil. Nós éramos o país que não tinha instintos imperialistas nem subimperialistas. Nós éramos um país sem arrogância. Nós éramos um país aberto a todo e qualquer recém-chegado, que oferecia a qualquer recém-chegado imediatamente a qualidade brasileira. Nós não tínhamos preconceitos religiosos, étnicos, civis, povo sem preconceitos. Nós éramos o resultado de uma mistura de todas as raças. O Brasil tinha sido feito uma espécie de coquetel histórico, onde um liquidificador havia miscigenado os elementos com uma velocidade absolutamente espantosa, não é?
E nós éramos, de certa maneira, um laboratório de civilidade à escala mundial. O brasileiro gostava da festa, gostava do outro e era de fácil comunicação. Mas não está nada mal. Além disso, tínhamos Copacabana, que era a princesinha do mar. Não é? E a cidade do Rio de Janeiro, eu era carioca, era cidade maravilhosa. Mas por que era maravilhosa? Porque a neta do Victor Hugo escrevia um livro sobre La Cité Merveilleuse, Rio. Cidade maravilhosa. E aí tudo era novo. Era assim, cinema novo, teatro novo, bossa nova. Era uma coisa absolutamente impressionante. Até quando o Juscelino tomou a decisão de fazer a nova capital, o Rio de Janeiro respondeu dizendo que havia a nova cap, mas o Rio era a bela cap. Então estava belíssimo que houvesse a nova capital no interior do Brasil e houvesse a bela capital do Rio. Então, tudo bem. Estou com 75 anos e eu quero fazer com vocês hoje um certo exercício a respeito da civilização brasileira. Esse exercício que eu quero fazer com vocês sobre a civilização brasileira tem que me perguntar o que é que estava, digamos assim, por trás daquele clima. Eu não posso ser eufórico, por ser exagerado, mas um clima positivo que existia na minha geração quando jovem. O que estava por trás é que nós tínhamos ideia de um projeto nacional claro. Qual era o projeto nacional brasileiro? O projeto nacional brasileiro tinha por colunas vertebrais a ideia da industrialização, como desenvolvimento das forças produtivas, com um sistema de forças produtivas que era capaz de se autodinamizar, manter-se dinamizado, e a urbanização, com a hipótese de que a concentração da população na rede urbana permitiria o desenvolvimento de um processo civilizatório mais acelerado. Porque não apenas as políticas sociais seriam exercidas com mais facilidade nos espaços urbanos, como as populações urbanizadas seriam sujeitos históricos politicamente mais presentes. Então, industrialização e urbanização eram as duas referências principais que haviam surgido nos anos 20, haviam se convertido em bandeiras com Getúlio Vargas, haviam sido, de certa maneira, consagrados como projetos com um tiro no coração que garantiu que não haveria reversibilidade nem em matéria de petróleo, nem em matéria de industrialização. E eu quero lembrar a vocês de que Juscelino escreveu o ato de transferência da capital para o centro do Brasil, no Palácio Catete, no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando de Palácio do Catete? Porque, senhores, eu sou carioca, e, por acaso, no momento, está havendo uma intervenção de uma coisa chamada Força Nacional, e a Força Policial Nacional, numa das favelas do Rio, a favela do Morro Santo Amaro, para desmantelar o que se considera o principal centro distribuidor de crack no Rio de Janeiro. E eu converso quase que todos os dias com uma das guarnições, porque elas ficam defronte de uma casa de qual eu sou proprietário. E eu descubro o seguinte: quase nenhum deles sabe o que é o bairro do Catete, praticamente nenhum foi ao Museu da República, mas o que é mais assustador, não sabem quem foi Getúlio Vargas. Quando a Força Nacional é formada por quem? Por policiais militares de todo o Brasil. Pô, não sabe quem foi Getúlio Vargas? Onde é que está a identidade nacional? Onde é que está a autoestima nacional? Então,
eu já começo estabelecendo um contraste aqui, que é o seguinte: a minha geração tinha autoestima de ser brasileira e tinha a visão de um país com futuro. Eu suspeito que a geração muito jovem não tem mais a visão de futuro, considera a utopia um exercício idiota e pouco objetivo e não tem muito claro qual é a consciência da sua identidade, a autoestima por sua identidade. Bom, eu fiz referência já ao que eu considero, provavelmente, a maior fragilidade nacional hoje. Vocês vão dizer, como que um macroeconomista diz isso no mundo em crise econômica? Eu vou então listar aqui o que eu considero as conquistas do processo civilizatório brasileiro, a potencialidade desse processo nesse momento, mas eu quero que os senhores mantenham na cabeça que dois problemas me parecem importantes. Primeiro, a ausência de um projeto nacional e uma baixa autoestima e um baixo exercício de identidade nacional. Parabéns por ter começado com o hino nacional. Eu vou começar a fazer agora o balanço das coisas que deram certo. Vocês vão me permitir que eu faça um balanço das coisas que deram certo no Brasil? Eu, cotejando Brasil com outros países? Eu vou começar com a China. Por que eu vou começar com a China? Porque a China é, digamos, a vedete do momento. A China vem crescendo a taxas superiores a 8% ao ano há mais de 30 anos. E nós, brasileiros, estamos mergulhados na mediocridade de uma média histórica de 2,3% de crescimento há 25 anos. Aliás, por aí está a primeira variável explicativa do mercado de trabalho. Sem essa, a subsidiária é uma variável macroeconômica que, apesar de ser a variável chave, curiosamente, é a que é menos visitada, pelo menos pela mídia, que é a taxa de investimento. A taxa de investimento brasileira anda abaixo de 19% do PIB, quando ela historicamente esteve em torno de 23%, 24% do PIB, e já chegou a ser 26% do PIB. Sabe qual é a taxa de investimento da China, senhores? 40% do PIB. Então, a mediocridade do crescimento brasileiro é tão assustadora que quando você coteja os dados latino-americanos, descobre que só tem um país que sistematicamente andou por baixo do Brasil: Haiti. Nós somos medíocres na América Latina. Nosso desempenho é de enorme mediocridade. Bem, eu não vou pelas comparações fáceis, eu vou pelas mais complicadas. Vou começar com a China. Eu sei que é um exercício inteiramente bobo tentar copiar qualquer experiência histórica. Porém, quando eu olho a China, eu faço assim: afaste de mim esse cálice. Eu não quero isso para o Brasil. Mas como que não quer para o Brasil? Mas é muito simples. Mais da metade da população chinesa está ainda no campo. No campo chinês tem mais de 500 milhões de chineses. Se eu não me engano, são quase 600 milhões de chineses. E a renda per capita média da cidade chinesa em relação ao campo chinês é 3:1. Então vocês podem imaginar o que vai ser o processo de urbanização chinês nos próximos anos. Então, qualquer é um terremoto demográfico de proporções absolutamente colossais,
e imprevisíveis. Eu acho que a China vai ter um processo de migração campo, cidade violentíssimo, né, com implicações gravérrimas. Uma delas é que o lençol freático do norte da China está caindo. Vocês sabem, senhores exportadores, isso favorece exportações para a China, até favorece exportações primárias para a China, porque a urbanização e a industrialização estão absorvendo os mananciais de aquíferos chineses. Não gostaria nada, o Brasil já completou esse processo. 80% da população brasileira é urbana, na verdade é um pouco mais de 80%. E metade da população brasileira urbana é metropolitana. Quer dizer, nós já internalizamos os problemas que os chineses vão começar a internalizar. Também não me viam com a Índia. A Índia é tão complicada que é obrigada a lançar mão do inglês como idioma oficial, que tem mais de 160 idiomas. Tem um número não classificável de variantes religiosas. Já conseguiu se dividir em 3 países: Índia, Bangladesh e Paquistão. Eu não tenho nada a admirar na Índia. Quando coordenador do Plano Estratégico do Rio de Janeiro, eu recebi uma delegação de Nova Delhi para visitar o Rio, né? E queriam ver as favelas. Eu estou andando com eles dentro da favela do Vidigal, que na época estava em moda, né? Quando um deles se aproximou de mim e falou no inglês perfeito quando é que iríamos estar na favela. Eu disse: nós estamos em plena favela. Aí eu descobri o seguinte, que na Índia se considera resolvido o problema de uma favela quando existe uma fonte de água para cada 10 famílias. Uma fonte de água para cada 10 famílias. Está resolvido o problema. Não me façam ter inveja da Rússia ou do Canadá. Eu confesso que eu prefiro clima quente a clima gélido. Acho muito mais interessante ser um país tropical. Isso é frio. Isso aqui é um refresco. Você é de um país tropical, jovem? Creia-me. Você não tem ideia de viver em país frio para valer mesmo. Nós somos um país que a mão de Deus fez coisas tão espantosas que nem vulcão nós temos. Eu, quando era garoto, ficava desesperado porque qualquer paizinho pequenininho da América do Sul tinha vulcão e nós não tínhamos. Mas isso me parecia injustiça. Depois que passei pelo terremoto do Chile, tive que rever minhas opiniões. Senhores, porque intencionalmente estou deixando de lado a Europa, por enquanto. Sabe por quê? Porque a Europa, no sonho de resgatar seus pecados, fez uma coisa inacreditável. Criou uma moeda que é toda ela externa aos seus habitantes. Então, toda e qualquer dívida de europeu é, por definição, externa. Então, é uma sociedade formada por devedores externos, mas todos devem externamente. A quem? Como mantiver a soberania? A ninguém. Então, essa crise mostrou que simplesmente Europa, vocês vão ficar horrorizados com o que eu vou dizer, mas do ponto de vista macroeconômico não existe. Então eu não quero nem falar da Europa. Sobre os Estados Unidos. Bem, tem uma opção de coisas norte-americanas que eu admiro, muitas, algumas que eu acho abomináveis, por exemplo, o mau gosto feminino norte-americano.
tanto na adiposidade quanto na combinação de cores, me parece agressivo. Aliás, o Rosestar Rodin me disse uma vez que nos États-Unis, les femmes sont sans pudeur. Mas ele usava pudeur no sentido clássico, quer dizer, ela se veste de uma maneira que é agressiva ao olhar. E é verdade. Estou brincando. Não vou condenar os americanos pela gordura de suas mulheres, não. Eu vou simplesmente dizer o seguinte: Estados Unidos fez uma aliança com a China. Eu gosto de falar não de G8, nem de G30, nem de G7. Eu gosto de falar de G2. Para mim chama-se Aliança Estados Unidos-China, que tem uns termos contratuais relativamente singelos. Por exemplo, talvez os senhores não saibam, mas 70% das exportações chinesas manufaturadas são de filiais norte-americanas. Talvez, certamente, os senhores sabem que o maior proprietário de reservas do Tesouro dos Estados Unidos é a China. Então, eu acho que o acordo entre a China e os Estados Unidos estabelece a seguinte coisa. É um acordo, obviamente, precário, porém extremamente eficiente enquanto puder ser mantido. É mais ou menos, estabelece o seguinte: nós utilizamos a China como fronteira para a produção do que nós, norte-americanos, desejamos. A primeira experiência americana nesse sentido foi feita com o México. Se chamava a indústria do Norte, o México, indústria maquiladora. Os americanos apresentaram a maquilar, a indústria, e fizeram a maquiagem em escala cósmica na China. Por uma opção de razões, porque a China é um país muito surpreendente, mas a China tem a mão de obra mais disciplinada do planeta, o sindicato mais bem comportado do planeta, a jornada de trabalho absolutamente plena, praticamente sem feriados, e uma mão de obra que é assistida do ponto de vista de saúde, assistida do ponto de vista de ensinamento básico, etc, etc, etc. Bem, com a doutrina de Confúcio ainda prevalecendo, é uma família que responde a uma estrutura de comando familiar. Não é o comando apenas, não é a família urbana, biparental, uniparental, não. É uma família patriarcal. E tem uma regra de organização do Estado, é um Estado muito forte, e uma das coisas que as pessoas que conhecem pouco a história da China não sabem o que era o mandarinato. Na época dos imperadores, o mandarim chinês era classificado por cultura. Quanto maior número de vocábulos ele conhecesse, mais alto ele subia na hierarquia, mas havia algumas regras. Nenhum mandarim pode ser mandarim de sua região natal.